Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1, verso 1 e o verso 2. A tristeza entrou em seu lar, deixando ali um vazio. Seu primeiro impulso agora é desistir de tudo e sentar-se em desespero entre os destroços de suas esperanças. Mas você não se atreve, está no campo de batalha e a crise está às portas. Fraquejar um momento seria pôr em perigo algum interesse santo. Outras vidas seriam prejudicadas por uma demora sua. Interesses santos ficariam prejudicados se você cruzasse os braços. E você não pode parar, nem para sofrer um pouco a sua própria dor. Um general relatou uma história dramática vivida por ele no tempo da guerra. Seu filho era tenente de bateria. Processava-se um assalto. O pai comandava sua divisão num ataque, enquanto avançava no campo. Seus olhos de repente caíram sobre um tenente morto, bem à sua frente. De um relance percebeu que era seu filho. O impulso do coração de pai foi parar junto do morto querido e dar vazão à dor. Mas o dever do momento ordenava que ele prosseguisse no ataque. Assim, roubando às pressas um beijo aos lábios mortos, avançou rápido, liderando seu grupo no assalto. O choro inconsolável à beira de um túmulo não poderá restituir-nos aquele que amamos, nem tampouco bênção alguma virá dessa tristeza. A dor faz cicatrizes profundas, ela grava seus registros indelevelmente no coração dos que a sofrem. Na verdade, nós nunca nos recuperaremos inteiramente de nossas grandes dores. Nunca somos os mesmos depois que passamos por elas. No entanto, na dor que foi devidamente aceita e suportada com ânimo, há uma influência harmonizadora e fertilizante. Aliás, são pobres os que nunca sofreram e não trazem marca de sofrimento. O gozo que nos está proposto deveria brilhar sobre as nossas dores, como o sol brilha através das nuvens, dando-lhes glória. Deus estabeleceu as coisas de tal forma que, prosseguindo no dever, encontraremos a mais rica e verdadeira consolação. Se nos sentarmos para acalentar as nossas dores, a escuridão cresce à nossa volta e penetra em nosso coração, e nossa força muda-se em fraqueza. Mas se voltarmos as costas à sombra e tomarmos as tarefas e deveres a que Deus nos chama, a luz novamente voltará e ficaremos mais fortes. Quem falou esta palavra, este testemunho foi George Miller. Há muitos anos, ou não tantos assim, mas há praticamente 9 anos atrás, Deus teve por bem, do seu amor, nos levar o nosso filho Alair Júnior para a eternidade. E tinha se passado um pouco mais de um mês da morte do nosso filho, e aconteceu que uma senhora da comunidade de Fraiburgo, que estava também sofrendo de câncer com 42 anos, e esta senhora solicitou uma visita minha. E eu atendi essa senhora nos últimos dias da sua vida. Ela não era até então convertida a Cristo.
quando eu sentei com ela uma tarde para conduzi-la para a presença do Senhor, Deus deu a graça. Eu creio que aquela senhora, Deus, o Pai, já havia dado para Jesus salvá-la, porque Jesus disse: aquele que o Pai me dá, pode vir a mim, e aquele que o Pai não me dá, não pode vir a mim. E isso aconteceu graciosamente, e essa mulher pôde experimentar o perdão e a salvação de Deus em Cristo Jesus. E poucos dias depois ela veio a óbito. E eu fui chamado para trazer uma palavra para essa família, para este homem que ficou com 2 filhas. Uma tinha 9 anos e a outra já tinha, me parece que 15 ou 16 anos, já era um pouco mais velha. E para a família. Eu até nem estava em Freiburg, eu estava em São Bento. E eu fui chamado, e ele pedia muito que eu fosse lá. E eu fui lá trazer uma palavra. Mas quando eu vi aquela menina do lado da mãezinha, passando a mão no rosto da mãezinha, com 42 anos, falecida agora, que era tão amorosa para ela, e essa filhinha de 9 anos, ela se debruçava e encostava o rostinho dela no rosto de sua mãe, cada vez mais frio esse rosto. Quando eu fui convidado para trazer uma palavra, eu não consegui falar. Eu tive que chorar profundamente a minha própria dor. E enquanto eu chorava a minha própria dor, o Senhor entrou em ação no coração do esposo dela, que ele mesmo hoje se chama de meu filho na fé, e tenho uma grande alegria de ter encontrado o Senhor Jesus naquele momento, no momento mais cruel da sua vida até então. Eu ouvi uma vez um testemunho de um dos pastores do passado, quando houve a peste, quando houve aquela febre terrível que matou milhares de pessoas, e conta a história que um pastor perdeu a sua esposa e 4 filhos numa semana. E ele sepultou, costumeiramente os pastores moravam, e muitos ainda moram, perto da igreja, e perto da igreja está muitas vezes o cemitério também. E ele fez um banquinho para chorar ali. E conta a história, o livro que eu li. Eu até não lembro bem o nome, de repente tem pessoas que me ouvem, que sabem o nome desse pastor. E ele disse o seguinte, enquanto eu fui no cemitério chorar a minha dor foi se tornando insustentável. Mas de repente eu vi os meus vizinhos que estavam sofrendo o mesmo problema, crianças que ficaram sem os 2 pais, pais que ficaram sem nenhum filho também e sem esposa e assim por diante. Ele disse: quando eu me dispus a ajudar meus vizinhos a carregar os seus fardos, o meu próprio fardo se tornou suportável. Ó Deus de amor, conceda-nos essa graça, que nós jamais vamos nos resignar quando a dor nos alcança, quando o sofrimento nos alcança, quando a decepção da vida nos alcança, Senhor, quando uma tragédia acontece na nossa própria família. Pai Santo, dá que os nossos olhos se abram ao redor para perceber quão grande tragédia nós ainda não tínhamos percebido. Abençoa, Pai, esta palavra e conceda a bênção para todos aqueles que a ouviram. Quem vos falou essa palavra foi o missionário Alair Scheidt, e parte dela eu li do Manancial no Deserto. Eu quero mais uma vez dizer para você, querido irmão, querido amigo, querida amiga, leia na sua Bíblia. Por favor, ouça o meu conselho. Leia na sua Bíblia. Tudo que você sabe desse mundo, por melhor que seja, vai ficar na hora da sua morte. Mas o que você souber da Bíblia vai junto com você e possivelmente faz você atravessar com vida o túmulo.
Deus abençoe você.